Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. But baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough. Ain't no valley low, no valley low enough. Ain't no river wide, no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos a Sintonizando Saúde, é sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje nós temos a presença maravilhosa do professor Luciano René Betting, que vai ter um conversatório muito bom conosco hoje, continuando um assunto do qual nós falamos aqui no programa anterior com o professor, que é sobre o medo. Ele hoje vai continuar falando para a gente sobre o medo. E tenho certeza nós vamos descobrir muitas coisas novas com esse conversatório. Não é isso, professor? Seja bem-vindo. Espero que sim. Muito obrigado. Eu agradeço mais essa oportunidade de estar aqui no seu, no seu programa. Quem fica feliz somos nós, né? Todos nós, obrigado. Eu tenho certeza. Muito obrigado. De poder ter um aprendizado tão bom. É um grande prazer. É um grande E aí, prazer. professor? Vamos continuar falando sobre o medo, não é isso? É, porque é um assunto muito vasto, né? O medo, né? E o medo atinge todo mundo, todas as pessoas têm. Ninguém está salvo. Sentiram em algum momento na sua vida, sentem medo, né? Em algum momento. Então, é um assunto assim que se estende muito, né? Nós podemos conversar horas e horas, dependendo do que cada pessoa sentiu um tipo de medo e tem um tipo de tratamento diferente assim, né? Mas esse medo da morte, nós falamos aí na vez Chegamos passada, na morte, de 4 tipos de medo, né? Embora tem muitos medos, mas não sei se foi citado na vez passada, o professor Rolando Toro, que trouxe a biodança para o Brasil, ele fez uma vez, apresentou um quadro muito grande, assim, de uma árvore, que ele chamava Árvore dos Medos. Então, ali, lá na pontinha, assim, tem aquele medo lá, estava anunciado todos os tipos de medos, assim, né? Ele disse, mas todos eles têm uma origem única, que está no início aí. O medo que ele dizia, o medo de perder a identidade. Esse é o medo central. Isso tem lógica, sim. Vamos dizer que ele dizia isso assim. E todos os outros, então, são relacionados com esse, né? A árvore dos medos. Isso até explica o porquê que as pessoas, quando já estão com algum problema, ou alguma doença, ou porque já estão com alguma idade, têm medo da morte, porque é exatamente aquela sensação de que vai perder a sua identidade, vai sumir. Se a pessoa tiver a consciência de que não é isso que acontece com a morte, né? Esse medo se extinguiria, né? Justamente. Achei interessante essa colocação, perda da identidade. Realmente é uma coisa... Então, todos ligadinhos até, se for analisar, pegar um e ver onde é que ela está ligada a outro, e mais a outro, e assim. Que vai desencabar lá em cima. E vai chegar lá naquele. Isso me lembrou algum político, eu não lembro agora quem foi, mas há poucos dias alguém falou que coragem não é falta de medo, é aprender a lidar com os seus medos. Coragem. Eu achei legal isso, agora o senhor falou nisso, me lembrou isso, né? Quer dizer, as pessoas confundem um pouco coragem com a pessoa que é atirada e sai fazendo coisas de qualquer jeito e acaba que não quebrando medo, a cara. acha que não tem medo. De não ter medo. Né? E aí acaba fazendo muita coisa errada e fazendo coisas que não são boas, nem para a própria pessoa, nem para os outros, muitas vezes até catastróficas. Na verdade, a verdadeira coragem é a pessoa perceber que tem o medo e aprender como lidar com aquele medo. Né? De uma forma equilibrada e saudável. Exatamente. É sempre esse problema assim, de se conhecer e ver a origem dos medos. Se não me engano, nós falamos uma vez passada sobre um medo que muitos medos nossos, eles vêm da infância.
O senhor contou uma história Uma sua, história, contou, né? Eu me lembro. Uma experiência que nós tivemos assim, O senhor enfrentou o seu medo. muito tempo, não é? E que não ligar, a gente não dá muita, assim, muita confiança para isso, não é? E não busca a origem, de onde vem esse medo, né? Eu quero saber por quê, não é? E se nós formos assim, pesquisar mesmo, nós vamos ver que tem muita origem. Nosso comportamento vem do reino animal, porque nós saímos desse reino animal, né? Então nós herdamos muitos hábitos e gestos e tudo dos animais, que nós não nos damos conta disso e não relacionamos com os animais, né? Mas é isso assim, que o medo principalmente da morte, é um medo, a pessoa perder essa identidade, porque depende qual é a nossa identidade, né? Nós temos uma impressão superficial de quem nós somos, né? E isso é fácil de entender, porque é o chamado ego, né? Nós temos uma personalidade, um ego. Então, e nós fomos formados assim. Desde a infância, as pessoas primeiro nos deram um nome, que nós não escolhemos o nome, né? Depois nos vão dando uma porção de qualidades. Ah, você é bonitinho, você é isso, você é aquilo. Não, você tem um cabelo louro, você é parecido com o pai, parecido com a mão. A criança vai percebendo, absorvendo aquilo e acha que é verdadeiro, porque a criança não mente, não é? Assim, e não aprende, a gente aprende a mentir muito tempo depois, não é? Mas então a criança vai aceitando aquilo e aquilo vai formando a personalidade dela. E ela acha que ela é aquela pessoa. Depois olha por fora e nós registramos a imagem da pessoa, né? A imagem. Então nós identificamos a pessoa por aquela imagem. Um retrato, olha assim essa pessoa, né? Mas isso é superficial, isso é por fora. Isso é por fora, não é por dentro, né? Mas quem é a pessoa por dentro, aí já exige uma observação, um conhecimento, né? Uma percepção de comportamentos e tudo, para nós podermos identificar aquela pessoa. E que não é fácil, porque a pessoa se identifica tanto com a personalidade que ela acha que é aquilo. Se alguém disser que aquilo é falso, vai dizer, não, nada disso, né? Como o Osho, não é? O Rajneesh, né? Ele dizia que o nosso ego, a nossa personalidade é o falso ego. O verdadeiro ego nós não conhecemos. Nós trabalhamos, estudamos, nos conduzimos na sociedade através desse falso ego. Nos formamos, não é? Ganhamos muito conhecimento, mas muito conhecimento não é nosso. Nós lemos em livros, estudamos na escola, então nós absorvemos, mas aquilo não é um conhecimento nosso, ele se torna propriedade nossa quando nós colocamos aquilo em prática. Perfeito, professor, isso mesmo. A gente lê uma coisa, ou aprende algum conhecimento, então eu vou, seja o que for, o mais simples, o mais complexo, eu vou botar isso em prática e vou ver se funciona. Então, através da prática, eu ganho um conhecimento mesmo, comparo com o que a pessoa falou, e aí eu vou modificando um pouquinho. Às vezes eu posso até melhorar aquele conhecimento. Buda dizia que o conhecimento só se transforma em sabedoria quando ele é colocado em prática. Colocado em prática. A experiência é que leva o homem a ter a verdadeira compreensão daquela teoria. A sabedoria é a mãe da experiência, né? Como disse aquele Domênico De Masi, né?
também assim. Então, é isso. Então, a pessoa vai se conduzindo usando esse ego superficial, esse ego falso, que é a personalidade da pessoa, que é a pessoa. E nós temos que, de certa forma, nós temos que respeitar essa personalidade, porque não é fácil. A pessoa passa anos e anos estudando, né? Passando por várias etapas de ensino, de cursos, né? Desde o elementar até o universitário, pós-graduação, mestrado, tudo. Então, isso tudo leva muito tempo e muito estudo, muita dedicação. Então, isso tem o seu valor. Esse saber tem o seu valor. A gente tem que respeitar isso, né? Só que a pessoa está precisando aprender a colocar isso em prática na própria vida, né? Como? Só que a pessoa precisa aprender a colocar isso em prática na própria vida. Justamente. Então, algumas coisas nós vamos colocando em prática, né? E aí vamos modificando certas coisas, atualizando, porque o conhecimento ele precisa de tempos em tempos ser atualizado também, né? Determinados conhecimentos, porque o universo está sempre evoluindo, sempre modificando e evoluindo. Há uma lei de evolução. Então, há conhecimentos que são imutáveis, não são profundos e são base de muito trabalho, assim, mas não se pode modificar nada. Mas algumas coisas nós podemos atualizar. E nós estamos atualizando, a humanidade está atualizando muitos aparelhos, muitas máquinas, por causa da tecnologia hoje, né? Então, nós não estamos mais usando aparelhos que nós usamos na Idade Média, por exemplo. Nós evoluímos muito, temos coisas maravilhosas que nós construímos, né? E vamos aperfeiçoando cada vez mais. E assim como nós aperfeiçoamos as máquinas, nós vamos nos aperfeiçoando. Deveria, também, né, professor? né? Deveria, mas não sei se é bem assim, deveria, não. Mas A impressão que eu tenho, às vezes, é que o que se chama de evolução toda está provocando uma involução no ser humano. Sim. Às vezes eu tenho essa impressão. Por exemplo, as máquinas são maravilhosas. Nós temos uma tecnologia fantástica que deveria ser usada em benefício do ser humano. E aparentemente não está, não. Está sendo usada para em benefício das próprias máquinas. Não é? Isso é problemático. Isso aí. Então, há um desnível muito grande, uma evolução maravilhosa, mas o ser humano ainda não alcançou essa evolução interna dele. E isso é que precisa ir acontecendo. E aos pouquinhos vai acontecendo, mas eu espero que vá. À custa de muita luta, muito Você sofrimento. vê pessoas como o Krishnamurti, como o professor Hermógenes já dizia, Deus me livre de ser normal. Porque ser normal hoje tem um significado não muito bom. Não muito bom. Né? Fugir desse paradigma, eu ainda falava agora há pouco, professor, nós temos um paradigma extremamente patológico, só que de repente está se criando um paradigma do outro lado, Sim. que é antagônico. Em vez de fazer que nem Buda, que procura o caminho do meio, você vê gente de um lado defendendo um ponto de vista e pessoas do outro defendendo um ponto de vista oposto, em vez de procurar uma convergência. Né? É uma das coisas que eu aprecio muito, professor, no Yogananda. Ele tem isso, ele busca sempre um caminho de equilíbrio. Ele não afugenta em um lado, mas ele tenta levar ao equilíbrio. E eu acho isso assim, uma coisa extremamente positiva, assim, eu acho iluminado nele isso, esse modo de pensar. De se colocar, de escrever, de falar sobre os assuntos de uma forma equilibrada, sem ir para extremo nenhum. Exatamente. Embora os extremos são necessários, né? Porque se nós não experimentarmos os extremos, nós não chegamos ao equilíbrio, ao centro.
tudo tem um centro. Isso é a matéria, né? Por Por isso a gente está vivo aqui, tudo está encarnado tendo matéria. Tudo tem um centro. Que essa e uma dualidade polaridade. quem cria, Nós temos uma polaridade, né? Positivo e negativo, masculino e feminino. Né? Preto, e escuro e claro. Então, há sempre uma polaridade. Nós estamos dentro dessa polaridade, sempre agindo assim. Né? Enquanto a gente não consegue emergir dela, tem que então, ficar... o caminho que nós temos que procurar sempre é vir para o centro, à medida que nós viemos para o centro. Né? E aí é sempre bom falar do exemplo da balança. Quando nós, seres humanos, criamos a balança, inventamos a balança, né? Ela precisava ter um fiel, o centro. Então, nós começamos, através desse instrumento simples, né, muito antigo, começamos a ver esse centro. Porque bota aqueles pratos, né, se eu ponho um peso aqui e que não tenha o equivalente ali, ele vai ficar assim, né, ou ao contrário. Então, nós vamos colocar e conseguimos medir as coisas, as peças, então, né? Mas por causa desse fiel, desse centro. Né? E nós temos isso também, porque nós descobrimos isso, então nós temos isso dentro de nós. Tudo que nós não inventamos propriamente coisas, nós descobrimos coisas da natureza, porque tudo está na natureza, né? Nós vamos descobrindo esse equilíbrio, isso tudo está na natureza. E o equilíbrio é uma palavra fantástica. Tem que sempre, é uma recomendação que é bom fazer, né? Sempre buscar o equilíbrio. E o equilíbrio, essa balança é o equilíbrio entre dois pratos. Uhum. Mas tem o equilíbrio também com 4 pratos. Que são... O seu banquinho? É o banquinho. É o banquinho do uma professor. Balança com professor, a gente só tem que trazer de novo o seu banquinho. Então, esse equilíbrio é difícil, porque também tem um centro, mas são 4 pratos. Então, nós temos que equilibrar esses 4 fatores, né, para chegar. Mas, voltando aqui para o assunto da morte, né, a morte tem uma origem assim que vem dos animais, né? Esse medo de morrer, né? Porque justamente nós nos identificamos com a forma e a forma desaparece. A nossa estrutura física, mental, emocional, tudo vai desaparecer. O professor está falando de forma... ele está se referindo a isso que o senhor falou depois, a nossa estrutura física. Nós temos uma forma. Na verdade, nós somos energia. Já fiz programas só explicando isso. Programas sobre mecânica quântica, sobre relatividade, física quântica. Porque, na verdade, nós somos energia, né? Nós somos energia pura. No nosso interior, nós somos energia pura. Nosso interior. Não, mas essa matéria também é energia vibracional. Buda já dizia isso. A física quântica hoje já mostra isso. Eu, inclusive, mostrei para vocês que, na verdade, a diferença entre mim e essa mesa aqui, ou até a minha alma, é a vibração de cada uma. A vibração da alma, ela é extremamente sutil, por isso ela não é visível. Essa vibração de uma mesa, ela é densa, é isso que faz com que eu não consiga atravessá-la. Os elétrons, os prótons e os nêutrons estão vibrando de uma forma tal que eu não consigo atravessar, né? E o corpo humano, ele é menos denso, por isso ele é mais macio, é diferente. Então, essa diferença é que faz com que uma coisa seja mais visível ou menos visível, né? Então, nós nos prendemos à matéria, a essa coisa que vibra com uma certa densidade que se torna visível aos nossos olhos, né? Cristo já falava isso na Bíblia, olham e não veem. À medida que você vai se espiritualizando, você vai começando a ver as formas
na verdade, não como formas, mas como elas realmente são. Mas isso aí a gente fala em outro programa, depois eu posso repetir, que já tem tempo que eu fiz esse programa sobre física quântica. Então, quando o professor fala de forma, fala sobre essa visão que nós temos do corpo humano, no caso, ou até de um outro corpo animal, mas da matéria. E nós temos a tendência, como muita gente acha, que vida é matéria. Não percebe que é corpo, mente e alma. Não tem essa percepção. Exatamente porque sedimentou a consciência numa forma. É isso que o professor está chamando de forma, não é, professor? É. Essa visão que a gente tem. E por nós nos identificarmos com essa forma, é que nós temos medo, porque essa forma morre, desaparece. Agora, a energia que dá vida a essa forma, essa estrutura toda, essa energia é eterna, é infinita e não morre. Não morre nunca, isso. Não morre nunca. Então, nós temos que nos identificar com essa energia interna. Enquanto nós não conseguimos nos identificar com essa energia interna, nós estamos sujeitos a morrer e ter medo e ficar infeliz por causa daquela identificação que nós formamos. Fomos educados assim, né? Para o que nós estamos vendo, a matéria. É como se a morte que fosse um desaparecimento. Aquela pessoa desapareceu. Como se a pessoa não tivesse mais nada dentro, a alma não existisse. E eu sempre friso aqui, professor, que nós não somos um corpo que temos uma alma. Nós somos uma alma que está vestindo um corpo agora. Isso mesmo. Então, essa alma, que é a origem de tudo, a nossa origem, cada um tem a sua alma, que é a sua origem, ela não vai morrer. Então, vai haver apenas uma transição do corpo, né? Então, essa alma, né? O que é essa alma? Né? Esse elemento elástico que está entre o humano e o divino. E que, elástico, ele se modifica. Né? Elástico. Então, essa é a nossa alma, onde nós registramos todas as experiências físicas, mentais, emocionais, espirituais. Nós registramos aí nessa alma. E tudo isso é luz, porque quando nós ficamos sabendo alguma coisa, tomamos conhecimento de algo, isso é luz também. Isso já foi falado aqui em outras ocasiões. Mas você pode repetir, não tem problema. É luz. Então, quando eu conheço alguma coisa, é luz. Quando a gente está num quarto, assim, a gente entra numa casa totalmente escura, nós não sabemos o que tem ali dentro. Quando se acende a luz, eu vejo, eu tomo conhecimento do que existe ali dentro. Mas se estiver na escuridão, eu não sei de nada, eu não sei o que tem ali. Assim dentro de nós também. Então, essa é a luz. Agora, é uma boa maneira do pessoal entender. Né? No momento que eu tomo conhecimento dessa energia, não só conhecimento porque li nos livros, porque alguém falou assim, você tem uma alma, também tem uma alma. Mas quem é essa alma? Eu tenho que pesquisar, eu tenho que saber. Que alma é essa que eu tenho? Pesquisar o senhor diz dentro da gente mesmo, né? Dentro de si mesmo, né? Para descobrir quem nós somos verdadeiramente. Né? Nós temos uma parte que é imortal e uma parte grande, porque envolve o físico, envolve o mental, todos os conhecimentos e o emocional, isso tudo vai desaparecer junto com o físico. Porque a mente está ligada intimamente ao físico. Né? As veias, elas não estão separadas do físico, elas estão dentro do físico. Né? O sangue também faz parte, está dentro do físico. Então, quando o físico declina, tudo isso também declina. E o que é o pensamento? O que é a emoção? Né? Não são coisas materiais assim, propriamente. Né? Eu não posso ver uma pessoa e ver também o pensamento dela, só se ela se exprimir.
só se ela se mostrar o conhecimento que ela tem, a experiência, tudo aí eu posso ver um pouco do mental dela. Mas não é uma pessoa assim que está andando aqui, isso tudo está preso ao físico. Quando esse físico desaparece, fica o quê? Fica aquela alma, aquela energia que está dando vida a esse físico. Quando nós tomamos consciência disso, isso é luz mais forte, é uma luz mais forte. E isso é que nós vamos devolver à fonte de onde ela veio. Porque isso tem uma fonte. Né? Que é Deus, né? A gente pode chamar de Deus, pode chamar como quiser. Pode qualquer nome que queira, não tem a menor importância. Chamar, né? Mas, por exemplo, nós estamos falando da matéria aqui, né? Da mesa e tudo. Porque o Einstein, ele falou, matéria é energia concentrada. Mas isso os iogues na Índia já sabiam há milhares de anos 8 mil anos antes de Cristo já se sabia disso. Eles já sabiam disso. Quando a ciência, então, falou isso, então, sim, aí sim. Até eu queria lembrar agora o nome que Buda usava. Buda usava um nome para essa formação que existe, que hoje se chama de quarks, e vieram as teorias das cordas, a string teoria, e ele tinha um nome, mas me fugiu agora. Eu queria lembrar, ele já dava um nome a isso, lá atrás. Entendeu? É assim fantástico, é inacreditável. Eu fico surpresa, me surpreende muito como é que parece que o mundo sofreu uma baixa, uma queda em conhecimento. E agora, com Einstein, que começou a se recuperar esse conhecimento. Mas vai voltando, muito conhecimento. Pois é, mas já estava lá atrás, de repente voltando. Perderam tudo, mas sim. tudo bem, pelo menos estamos recuperando, né? Mas perdeu por quê? Porque nós estamos numa era de escuridão. Sim, mental. Aí já vem o outro assunto seu, aí que é outro assunto, que é a astrologia, que é a cosmobiologia, que nós entramos numa era... O guru do Yogananda, ele falava sobre isso, sobre essas eras, de uma outra forma, mas ele fala... Porque as eras mudam. Seria Yukteswar, ele é mestre dele, ele fala muito legal sobre isso, fala também. Essas eras de luz e de escuridão. É um conjunto de fatores, né? É um conjunto de fatores. Então, isso são eras, as eras se alternam também. Eras positivas e eras negativas. Porque a vibração é assim. Desce, é um momento em que cresce, desenvolve, chega ao ponto máximo, começa a declinar. E acaba. E depois começa de novo. Isso é vibração, são ciclos. Esses ciclos se aplicam a tudo, até a nossa vida. Quando nós nascemos, nós estamos começando, o nosso corpo está se desenvolvendo, nós estamos crescendo, nós estamos evoluindo também. Né? E então, nós estamos subindo aquele ciclo, né? Subindo, evoluindo, crescendo, amadurecendo, até chegar num ponto em que nós alcançamos o ponto máximo de desenvolvimento, de conhecimento, de cultura, de tudo. Aí começa o declínio, pelos anos também, e como nós usamos essa energia, como nós trabalhamos com isso, porque nós ganhamos uma carga energética quando nós nascemos, é como uma pilha, né? Nós ganhamos, dada aquela energia. Como nós usamos essa energia durante a vida é um problema nosso. Nós podemos nos desgastar, né? e durar pouco tempo, ou então conservar, saber usá-la, né? E vai durar muito mais tempo. Né? Prolongar o tempo de vida. Então, é isso assim, as eras também têm ciclos pequenos e ciclos maiores, e ciclos muito grandes e ciclos imensos. Né? Por exemplo, a nossa vida aqui, nesse plano humano, é um ciclo também, mas é um ciclo de quantos anos? 100, 120, né? Mas é um ciclo. Nasce, desenvolve, cresce, chega à maturidade, começa a declinar e termina, né? Desintegra. Isso se chama ciclo, é um ciclo. Mas isso
como existe no humano, existe em tudo, na natureza, em tudo. Né? E são ciclos pequenos, por exemplo. Quanto tempo dura uma formiga? Qual é o ciclo de uma mosca? É bem menor. Será né? que ela dura Cada 50 anos, Cada uma ser mosca? tem o seu ciclo, né? Será que uma formiga vive quanto tempo? Né? São ciclos pequenos. Né? Uma borboleta, por exemplo, ela nasce, voou, já morreu. É um ciclo tão pequenininho assim. Né? Outro dia eu observava aí, lá num pátio da minha casa, perto assim, um pátio cimentado assim, que nós moramos num condomínio, e tem esse pátio de estacionamento de automóveis. E eu estava tomando sol e vi uma formiguinha assim, mínima, andando com uma folha, não sei se era uma folha, era uma bolinha assim, uma bolinha amarelinha assim, amarelo claro. E ela saiu no lado e eu fiquei olhando para onde essa formiguinha ia, que não se via a formiguinha, só se via aquela bolinha andando assim, né? E ela foi andando, eu fui acompanhando, ela andou, mas andou muito, e voltava, e depois continuava para o outro lado, e ia, até que foi longe, aí voltou, e disse, onde será o ninho dessa formiga? Onde ela vai encontrar as suas companheiras, né? E olhando, aí ela foi, voltou e tal, mas um pedaço, um trecho assim, que para ela são quilômetros e quilômetros, Tem isso para também. nós é apenas um passo. Eu olhei assim, aquilo ali para mim era um passo, apenas um passo. Eu percorri aquela distância daquela formiguinha, mas para ela são quilômetros, não é? Uma distância imensa, não é? E até que ela foi de um lado assim, tinha um pedaço de madeira assim, preso no cimento, né? Porque faz a divisão de uma placa com outra, uma madeira assim, entre uma placa e outra, e ela largou essa bolinha e continuou andando. Então aí eu vi o tamanho dela, tão pequena que ela era, né? E foi andando, até que ele encontrou um buraquinho fora daquele lugar onde ela vinha, e entrou lá, e aí vinham outras formigas, aí ela desapareceu, encontrou as amigas dela, as irmãzinhas dela. Mas aí aquilo me mostrou que essa luta, esse esforço para sobreviver, está tanto numa formiguinha daquele tamanho, quanto em nós, seres humanos. A mesma luta que nós fazemos todos os dias, né, para sobreviver, para viver, para ganhar, passar por experiências maravilhosas, outras negativas, porque a vida não é só coisas boas, a vida tem lados negativos, né? Nós temos que passar por isso também e vamos aprendendo, né? Então a gente vê o mesmo esforço, né? E tem até uma história da borboleta, que uma borboleta, uma lagarta, aliás, a história é uma história hindu, né, que fala de uma lagarta que, sentindo que ela ia morrer, ela se reuniu uma porção de lagartas e falou com elas que ela estava no fim da vida dela, que ela estava querendo se despedir das lagartas e tudo, e que era uma pena e tal, mas que era o ciclo assim dela. E todas se pediram, ela então foi para um lugar, ficou num lugar assim, e foi morrendo, mas se transformando num casulo, né? E ficou muito tempo naquele casulo e tal, até que depois dessa maturação toda, dentro desse casulo, ela saiu e se transformou numa borboleta. Então, uma lagarta passou a voar, que era um animal rasteiro, podia voar. Então, os indianos contam essa história para mostrar como nós podemos nos transformar, né? Sempre, a qualquer momento. É uma alquimia. Aliás, interna. falando nessa questão, quando você estava falando agora há pouco da identidade, da pessoa meditar para se descobrir,
muitas vezes é a única coisa que uma pessoa com depressão, com ansiedade, com angústia, pessoas às vezes que já estão muito doentes porque estão com depressões profundas, tomando tarja pretas, que vai ficando cada vez pior, a depressão vai se acentuando cada vez mais, né? Aquele alívio que o remédio dá é uma coisa passageira e quando volta pior ainda. É só ouvir, né? Essa sugestão que o professor deu, esse mergulho, aquilo que o senhor estava falando, se eu puder falar para a gente de novo, como essa recuperar essa identidade, perceber o que nós somos realmente, que não somos formas, mas somos algo muito mais valioso, né? A pessoa, quando começa a fazer esse trabalho, ela começa a se curar disso tudo. Aí tem que procurar o caminho do yoga, que é o caminho de evolução humana, até alcançar o divino. Não é? Ele tem vários estágios, são 8 etapas até alcançar isso. Não é? É um caminho de evolução. Agora, nem sempre a pessoa consegue alcançar. Mas pelo menos já começa, último, professor. não é? Né? A gente, a pessoa só consegue alcançar esse caminho lá em cima se der o primeiro passo aqui embaixo. Se der os 2 primeiros passos. Se não antes der, das não dá. posturas. Então, de repente, parar um pouco e olhar para dentro de si mesmo, como o senhor falou agora mesmo, né? Exatamente. Se perceber um pouco, isso pode ser o início de um processo de cura, realmente. Processo de cura, sem dúvida. E realmente a morte, o medo da morte, sempre está relacionado com desconhecimento. É a ignorância que o budismo é a ignorância. fala. A vidya, né? Né? A pessoa não sabe. A mente tem um medo, assim, que é um medo natural, que ninguém vai se expor a morrer ou a sofrer um acidente, ou quê, né? Se ele vê uma condição que poderia ter um acidente fatal ou grave, a pessoa se abstém disso. Então, esse é um medo natural, né? Natural de sobrevivência, como o animal também tem. Mas o medo, assim, é mais relacionado com o desconhecimento. O desconhecimento. Quando a pessoa não conhece, ela tem medo, porque ela não conhece. Agora, no momento que ela conhece, quando o ser humano conseguir, né, se conhecer como alma, como divino, como energia, e saber que a vida não acaba, é um processo contínuo, a vida não termina, a vida é contínua, é eterna e contínua e infinita. As formas vão acabando, todas as formas, sejam minerais, vegetais, animais, humanas, todas as formas crescem, desenvolvem e desaparecem. Né? É um ciclo, assim, é um ciclo, né? Mas há essa energia que porque os gregos já diziam que a mente, que o universo é mental. Isso é um processo, né? Isso é uma descoberta, por exemplo, muito antiga. Porque nós dizemos às vezes que nós somos uma miniatura do universo, né? Somos uma partícula do universo, né? Se somos uma partícula do universo, a nossa inteligência, a nossa compreensão e inteligência é também uma partícula mínima dessa grande inteligência cósmica. O divino é uma mente muito inteligente, muito capaz, né? E por isso nós podemos entender um pouco, perceber um pouco esse ser que nos dá vida. Por causa dessa partícula que nós temos, desse divino. Então aí quando nós nos identificamos com isso, nós vamos perdendo o medo, porque nós sabemos que nós somos imortais. E aí chega naquele francês, Pierre Teilhard de Chardin, que disse, não somos seres humanos buscando experiências espirituais, somos seres espirituais vivenciando experiências humanas. Não é?
Eu adoro o Teilhard de Chardin. Ele tem um texto, La Messe sur le monde, pois é, maravilhoso. E Jesus também disse, o Pai e eu somos um. É uma unidade. No momento que nós nos identificamos com esse Pai, com esse divino, mas não é fora, é dentro de nós. Essa identificação tem que ser dentro de nós. Não é um retrato que a gente olha assim, esse eu me identifico com esse retrato. Eu sou parecido com isso aí, eu sou isso. Então, não é assim. Eu tenho que me identificar internamente. Aí sim, aí eu vou sentindo isso. E aí esse divino pode nos guiar os nossos caminhos. Porque nós nos entregamos a esse divino. Porque, em geral, o ser humano está entregue à sua mente, à sua personalidade, que é mortal. Por isso ele morre, por isso ele tem medo da morte. É uma coisa consequência da outra. Agora, quando nós nos identificamos com algo que é imortal, e que nós temos. E que temos a ironia é essa, nós temos dentro de nós. Então, esse medo da morte vai desaparecendo. Vai desaparecendo. Porque nós compreendemos, passamos a compreender que o que é material, assim, físico, vai desaparecer, tem um ciclo. Né? Qual é a máquina, qualquer máquina que nós tivermos, um computador, seja o que for, qualquer aparelho elétrico que funciona com eletricidade, se nós perguntássemos assim, qual o aparelho que é movido à eletricidade e fica eternamente ligado e nunca acaba. Existe isso, dura 100 anos, nós podemos deixar uma geladeira ligada há 100 anos, ela vai continuar, ou como é, né? Essa máquina ela vai se deteriorar também, ela vai enfraquecer. Mas nós temos isso, é o nosso coração. O nosso coração trabalha 100 anos, sem parar. Ele diminui o ciclo, diminui, mas continua batendo. Continua, mas às vezes bate assim, às vezes mais lento, às vezes muito lento, né? Como certos iogues na Índia conseguem diminuir tanto o ritmo cardíaco, junto com a respiração, que são capazes até de parar a respiração. De parar o batimento cardíaco. Acontece, né? Vários mestres que têm essa capacidade. Não fazem isso, mas precisam de muito pouco prana, muito pouca energia para manter o corpo físico vivo. Né? Fazem essas experiências. Existe isso aí, mas é o conhecimento a prática, né? Porque é o tipo da coisa, eu acho legal, né? Que é o tipo da coisa, né? O crescimento dentro da espiritualidade, você pode conhecer muito, ter lido muito, saber muito. Se não colocar a experiência em prática, se não se dispuser a ficar horas por dia meditando, não chega a lugar nenhum. Nenhum. Agora, a pessoa para poder ficar num estado, eu estou falando isso, mas não é para assustar ninguém não, porque o estágio inicial de autoconhecimento, não precisa tanto tempo assim também de meditação, né? É uma coisa mais simples. Mas se a pessoa quiser entrar realmente nesse caminho, ela tem. As meditações, por exemplo, do que eu estava falando do Yogananda, ele 8 horas às vezes de meditação seguida. O Vipassana também, o Sr. Goenka, são meditações, o dia inteiro, às vezes, meditando. Mas isso precisa muito treino, muito Precisa, treino. só que a gente começa devagar. Porque mas não é pessoas, disso... tem pessoas que não conseguem. Mas é o teu negócio, tem que começar devagar. Tem que começar fazendo, porque mesmo quem consegue, não é dizer que se eu fico 8 horas meditando, eu vou sair iluminada, também não é isso. Tem pessoas que podem em 1 ano conseguir já atingir certos estágios, como outros podem ficar 10, 20, 30 anos e nem conseguir. Porque não é a questão assim, por exemplo, eu vou meditar tanto tempo e depois eu fico 3 dias sem meditar. Não adianta. Tem que haver uma como constância. se eu fosse, por exemplo, eu vou almoçar,
para uma semana. E aí não preciso mais. Não é assim. Não é. Não pode, né? E cada dia eu como um pouquinho, assim, para manter o corpo. À medida Então, que você vai se à medida, elevando, assim, você vai conseguindo meditar mais vai tempo, mais com tempo. qualidade. Nós já tivemos pessoas que desistiram da prática do yoga por causa de uma meditação que não estavam preparados, né? Então, o instrutor que foi dar a meditação, né, deixou a pessoa 30 minutos. A pessoa não aguentava mais. Né? Ela já tinha que se mover, Eu acredito, mudar a eu posição. vejo a meditação como uma coisa individual. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o Então, seu progresso, o cada um tempo. tem o seu passo. Nós podemos meditar em 5 minutos, em 10 minutos, em 20, já é muito. Depende da Já é pessoa, muito, né? né? Depende da pessoa. É isso que eu De um estou modo dizendo. geral, É uma assim. coisa individual. De um modo geral. Assim, Esse é 20 exatamente o minutos, aprendizado. Tá bom, mas o importante é que seja sempre, né? Não adianta nós falarmos de meditação, tá bem, eu vou fazer uma meditação hoje à noite, agora, todo sábado eu vou meditar, aí não adianta. Eu também acho que O não progresso funciona, vai não. ser muito lento, não pode. Por né? nenhum. Então, é melhor fazer pouco, mas com constância, dá mais resultado. Tá. E aí, à medida que a pessoa quiser se evoluir nisso, Quiser. ela vai aumentando. Você usou uma palavra muito importante. Querer. Sem vontade não vai a lugar Querer. nenhum. Sem vontade não vai Porque a não lugar é nenhum. só saber, tem que querer Tem também. que querer. Tem Né? que querer muito. E Isso eu já querer- falei para vocês. Tem que querer muito, O muito, querer muito, muito. é uma palavra especial, porque quando eu sei alguma coisa, é ótimo, eu tomei conhecimento de alguma coisa assim, maravilhosa e tal, mas eu preciso fazer alguma coisa para conhecer mais. Aí eu tenho que querer, e aí eu tenho que botar o meu físico em movimento, eu tenho que me preparar, vestir uma roupa, sair, ir no lugar. Então, exige um trabalho, esse querer aí que vai nos provar se eu realmente quero, se aquilo é importante ou não é, que eu vi. Não é? Mas, enfim, o que é meditar? De um modo geral, isso é muito simples, né? Muito simples. Meditar é entrar no silêncio. No silêncio. A pessoa vai me perguntar, mas entrar no silêncio, que silêncio? Silêncio aqui do ambiente, esse silêncio no ambiente, não é esse silêncio, é o silêncio interno. E quem é que está sempre falando conosco, sempre criando turbulências dentro de nós? Somos nós mesmos, é a nossa mente que não para, está sempre pensando em coisas, está sempre pensando, ela não para. Então, essa mente nós temos que aquietar. Aí, como os budistas, eles ensinam isso, transforme a sua mente num lago sereno. Um lago sereno. Porque um lago sereno, quando você joga uma pedrinha, ela pum, faz um barulhinho e dá círculos concêntricos, pequenos e vai aumentando. Não é? Se a mente for transformada assim num lago sereno, nós podemos captar outras vibrações, outras frequências vibratórias mais altas, mais sutis, né, do cosmos. Agora, se o lago está assim, muito turbulento, a água muito assim, você joga uma pedrinha, não vê nada, não ouve barulho nenhum, não tem círculo nenhum, porque não se vê, e assim é a nossa mente, é um lago turbulento, cheio de pensamentos, a gente não está no presente, muitas vezes a gente não está no presente, a gente está no futuro ou está no passado, não está no presente. Então, meditar também é estar no presente. Não é meditar, eu vou meditar no passado, quando eu era assim e tal, né? Ou no futuro, que eu quero ser uma pessoa assim. Não, eu tenho que meditar no presente, é no momento presente. É o momento presente que o professor quer falar, no aqui e agora. No aqui e agora. Isso. Aí eu tenho que entrar nesse silêncio interno. Quer dizer, eu tenho que acalmar minha mente, tranquilizá-la,
Porque o físico é fácil, né? Eu me ponho numa posição assim, confortável, né? Porque para meditar você não precisa ficar numa posição de lótus, que é uma posição específica para meditação, né? No caminho do yoga. Não precisa, você pode sentar numa cadeira, desde que esteja com a coluna vertebral erguida, não é reta, porque a coluna não é reta, a nossa coluna, ela tem curvaturas, então, coluna erguida, né? Os pés assentados no chão, né? Podemos olhar, podemos acender uma velinha, botar um incenso, né? Que representa a velinha, o fogo representa a vida, e o incenso representa o mental, está sempre voando, né? Então, esses são símbolos. Então, eu posso fechar meus olhos e entrar no silêncio. Ou então, eu posso ficar com os olhos semi-abertos, que é melhor. Porque com os olhos fechados, nós nos desligamos do ambiente, é bom, mas começa a imaginar coisas. Né? A mente não para, a mente está ligada ao cosmos, então ela não pode parar. Parar a mente é uma coisa impossível, porque nós estamos ligados ao cosmos, que está sempre em movimento. Então, meditar é isso. Então, praticar isso e toda vez que puder, que tiver oportunidade. Como o professor falou, não precisa ser muito tempo para começar, né? Precisa algum tempo. Faça em 5 minutos. Está num lugar que há essa possibilidade, não tem muitos barulhos. Mas a pessoa vai, mas tem muito barulho interno. Faça o seguinte, se harmonize com os sons que estão fora. Entre em harmonia com esses sons, com as pessoas, com tudo, e permaneça dentro de você. Essa é a prática. Não, vendo? E vai A professora falou para a gente um pouquinho sobre meditação, que maravilha. Só que, professor, nós estamos terminando por hoje o nosso programa. Amém. E eu queria falar que o professor tem 2 livros maravilhosos. Um está aqui, A Conexão, né? É um livro maravilhoso. E tem, esse aí é a Conexão. E tem um outro que é o que a yoga me ensinou. Isso. E tem também um CD que eu já falei muito para vocês e eu insisto que vale a pena experimentar porque é excelente, relaxamento consciente, tá? Quem tiver interesse num desses 2 livros ou no CD, pode entrar em contato com o professor Luciano no telefone 2233-2626, tá aí na tela para vocês, anotem, 2233-2626. E aí vocês podem conversar com o professor, se tiverem alguma dúvida, e podem também adquirir não só os livros, como o CD. O CD, para uma pessoa que não esteja com problema nenhum, já é ótimo para relaxar, mas até uma pessoa doente que precisa relaxar, precisa mudar um pouco a cabeça. É muito útil. Vale a pena, é extremamente útil. Então, entre em contato com o professor e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, muito mesmo. Agora, só fazer uma recomendação, que as pessoas se identifiquem. Fale, eu ouvi o programa da Dona Madalena e tal. Aí eu sei quem é, porque senão... Isso, fala com o pessoal. Não é? Eu não sei quem está falando, então peço tá essa certo. gentileza de fazer isso. Bom, então, professor, se eu quiser falar mais alguma coisa, nós estamos terminando por hoje o nosso programa. E eu lembro a vocês que nossas reprises são segundas-feiras, às 9 horas da noite, às 21 horas, e quartas-feiras, às 5 horas da tarde, às 17 horas. Vocês também encontram todos os nossos programas no Facebook, na página do Sintonizando Saúde, ou no YouTube, no meu canal, Maria Madalena Matos. É só colocar lá Sintonizando Saúde, que estão todos os nossos programas, 4 anos e meio de programas estão lá. E quem quiser ver ao vivo e não tiver o nosso canal 19, né, onde ele pode ser assistido direto da TV, é só entrar no Facebook, na página do TVI 19. Então, entra em TVI 19, vai poder ver o nosso programa, assistir just in time. Na hora que a gente estiver passando, já vai poder assistir. Se quiser assistir depois, é só entrar
para qualquer programa anterior, desde o nosso primeiro programa, é só entrar na página do Sintonizando Saúde. Professor, o senhor, por favor, então agora pode encerrar, se o senhor quiser falar mais alguma coisa. Eu só tenho palavras de agradecimento pela audiência que o programa está tendo. Muito obrigado por essa oportunidade e felicidades a todos. E nós agradecemos muito o seu conversatório, aprendemos muito hoje, professor, foi muito bom. E nós aguardamos vocês nos nossos próximos programas. Até o nosso próximo programa. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there